Eu só vou pedir quem ainda está entrando para desativar o microfone, né? E aí a gente pode começar. Bem, então, boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos ao 19º Seminário de Ensino de Língua Portuguesa, o 19º SMELP, e hoje nós temos na nossa sessão, que é a sessão 45, uma mesa cujo título é Recebendo Alunos Imigrantes e Refugiados em Sala de Aula, Experiências e Práticas. Essa é uma mesa de debate que a gente está realizando em parceria, né, com o ciclo de debates e palestras Universidade em Transformação, Desafios e Potencialidades, Educação, Pesquisa e Direitos Humanos no século XXI, em perspectiva interdisciplinar, e esse ciclo vai até o dia 18 de dezembro. Então, nessa sessão, nós temos três convidados, o professor Paulo Elias Fará, a professora Paola de Souza Mandalá e a professora Areta Rodrigues Santos da Rosa Serra. Essa sessão, então, será mediada por mim, Milan Pur. Eu sou atualmente professor da Faculdade da Educação, trabalhando com as metodologias do ensino de línguas orientais clássicas e alemão. Então, de um certo modo, eu trabalho em uma outra, digamos assim, uma outra extensão aí desse trabalho de formação de professores, mas a minha formação, claro, original é na língua portuguesa, conjuntamente com o mestrado, e eu já faz tempo também que realizo trabalhos e pesquisa sobre o ensino de línguas para os imigrantes e refugiados aqui no Brasil. E, logicamente, também me interesso bastante, né, com relação à língua portuguesa que é ensinada aqui no Brasil, e, de modo geral, né, trabalhar essa nossa preocupação em como acolher e receber esses imigrantes e refugiados nas nossas salas de aula. Eu também vou sempre pedindo que, conforme a gente for conversando, né, faltando 5 minutos, eu vou avisar para vocês. E a gente vai, então, fazer as três apresentações, as três falas, e no final nós vamos deixar um tempo para as perguntas e as discussões, certo? Então, eu gostaria de chamar o professor Paulo a tomar a palavra e a gente vai, né, conversando bastante nessa nossa linda sessão. Então, Paulo. Muito obrigado, Milan. Bom, boa tarde a todas, todos e todes. Eu gostaria inicialmente de agradecer a possibilidade dessa parceria entre o 19º SMELP e o ciclo de debates e palestras Universidade em Transformação, Desafios e Potencialidades, Educação, Pesquisa e Direitos Humanos no século XXI, em perspectiva interdisciplinar, nesta parceria, então, com a Faculdade de Educação da USP, a área de Linguagem e Educação e o Departamento de Ensino e Educação Comparada. Então, novamente, agradeço o professor Milan Pur, professor Valdir Heitor Barzotto, parceiros aí de longa data. Eu vou projetar um slide para poder trazer algumas considerações sobre o tema. Então, vamos só ver se dá tudo certo aqui. E aí eu peço a vocês só para sinalizarem se estão conseguindo visualizar bem, né? Tudo bem? Está aparecendo? Sim, está aparecendo. Ótimo. Então, temos esse tema importantíssimo, recebendo alunos imigrantes e refugiados em sala de aula, experiências e práticas. E vou falar 1 minuto sobre o ciclo, né, sobre essa parceria. Gostaria de deixar aqui o site, Universidade em Transformação, para quem tiver interesse em acompanhar essas atividades que vão até 18 de dezembro. É um ciclo organizado por 4 núcleos de apoio à pesquisa da USP, o NAP Brasil-África, o NAP Diversitas, Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, o Centro de Estudos Ameríndios, o CESTA, e o Núcleo de Apoio à Pesquisa, Produção e Linguagem do Ambiente Construído na PLAC, com apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP. Então, eu vou falar sobre experiências e práticas que nós desenvolvemos com
para e por refugiados desde 2003, com a participação de diversas unidades docentes e discentes da USP e também de outras universidades. Então, essa é uma iniciativa que faz parte do programa Aprender na Comunidade da USP, né, que propõe uma integração entre a universidade e a sociedade, no nosso caso, com refugiadas e refugiados. Essa atividade acontece, então, fora da universidade, tem algumas ações que acontecem dentro da USP, mas nesses últimos 20 anos, a base dessas atividades acontece fora da universidade. Envolvem-se nesse programa vários cursos, unidades, núcleos e grupos, né? Especialmente a FEFELESH, a Faculdade de Educação, a ECA, o Instituto de Geociências, o NAP Brasil-África e o Grupo de Diálogos Interculturais do Instituto de Estudos Avançados da USP. Para nós, uma questão fundamental, e aí eu já entro no tema, é a questão da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Nós temos uma compreensão de que não é possível fazer esse compartilhamento horizontal de conhecimentos com refugiadas e refugiados, a não ser por meio da transdisciplinaridade. Então, nós vamos falar especificamente de alguns programas, né, especialmente do curso de Língua Portuguesa e Cultura Brasileira, mas sempre no entendimento da importância também dessa transdisciplinaridade, então, com a geografia, com a história, com a literatura, com a arte, com a música, e então essa integração entre disciplinas e essa relação entre teoria e prática é fundamental para essa iniciativa. Esse programa acontece, então, no centro de São Paulo, né, nessa instituição denominada Bibliaspa, fica ali na Santa Cecília, e nós temos duas situações. Uma situação em que o refugiado ele está na sala de aula como professor, então, no momento em que ele leciona cursos como língua francesa e cultura africana, língua e cultura árabe, língua inglesa e cultura africana, língua espanhola e cultura sul-americana, história da África, caligrafia árabe, por exemplo, e uma outra situação em que ele está nos cursos para aprender língua portuguesa, cultura brasileira, literatura negra, geografia do Brasil, história do Brasil. Então, esses slides que eu vou apresentar agora, um pouco, são algumas imagens de atividades que acontecem nesse espaço, naturalmente antes da pandemia, né? Hoje em dia eu já vou mostrar algumas atividades que temos feito, mas as aulas têm acontecido online. Aqui um exemplo de literatura negra na sala de aula, né? Mais à frente eu vou falar sobre os desafios, e todos nós sabemos que um grande desafio é abordar as questões de racismo estrutural no país, e aqui já mostrando um pouco o contexto que já acontecia antes, mas bastante estimulado, né, no contexto da pandemia, as atividades, então, online, com utilização de diversas plataformas e diferentes recursos tecnológicos, né? E aqui nós vemos imagem, inclusive, de estudantes e professores da USP participando desse programa ativamente, né? Uma questão importante, quando, no nosso caso, ao menos, é o fato dessa importância de considerar a presença das refugiadas e dos refugiados fora da sala de aula também. Então, nas confraternizações, nas sociabilizações, e também, no contexto da pandemia, a gente tem feito um trabalho intenso de distribuição de cestas básicas, máscaras, álcool em gel, e a produção e a distribuição de 1.500 a 2.000 refeições por dia, né? Naturalmente, parte dessas populações é bastante vulnerável, né? E, então, as ações sociais também são importantes em muitos casos. Aqui, brevemente, alguns números. Então, num período de 18 meses, cerca de 900 aulas, né, 36 grupos nos níveis básico 1, 2, intermediário 1, intermediário 2 e avançado. Ao mesmo tempo, uma série de atividades culturais, né,
Então, nós temos atividades, Dia da África, sempre comemorado, festa junina, interações, saraus, atividades culinárias, literárias, linguísticas, né? E, no contexto da pandemia, uma alteração nessas dinâmicas, mas a gente mantém o atendimento físico para a distribuição das cestas básicas, das máscaras, e para essa distribuição também de refeições. Então, aqui a gente mostra um pouco os objetivos do programa, no caso de estudantes da USP, a ideia, então, de permitir ter contato com essa imigração recente para o país, né? A possibilidade de proporcionar aos estudantes o envolvimento em organização de um curso, a promoção de transdisciplinaridade e de internacionalização. A gente já vai falar melhor sobre esse aspecto da internacionalização, que é bastante beneficiado pelo plurilinguismo, por essa característica tão importante entre as refugiadas e os refugiados. Essas aulas de português e cultura brasileira, juntamente com literatura, história, geografia, música, elas acontecem, então, tanto fisicamente quanto por meio dessas plataformas, Google Meet, WhatsApp, para muitos é o WhatsApp o meio possível, né? Jamboard, Kahoot, e aí nós temos os vários grupos nessas diversas plataformas, e eu passo, então, a falar um pouco sobre as características desses grupos de refugiadas e refugiados com os quais nós lidamos no nosso programa para refugiados. Uma característica fundamental é a diversidade, então são pessoas de mais de 40 nacionalidades, com muita diversidade, né, em étnica, linguística, religiosa. Então, um exercício de convívio com a diversidade fundamental, e acho que qualquer professor ou estudante em sala de aula precisa levar isso em conta na sala de aula, na produção de material didático. Então, aqui eu já passei uma imagem que faz parte do material didático. Nosso material didático é todo desenvolvido pelos docentes e discentes envolvidos no programa. A questão do plurilinguismo, nós temos um país com uma dificuldade muito grande em reconhecer as várias línguas indígenas como idiomas nacionais, e nós temos, de outro lado, uma característica de refugiadas e refugiados, muitos deles plurilíngues, né? E sem essa diversificação linguística, fica muito difícil promover internacionalização. Então, nós precisamos sair do discurso e ir para a prática, para a questão da internacionalização. Aqui eu dou um exemplo, NAP Brasil África, na USP, nós temos o nosso site atualmente apresentado em 7 línguas, incluindo Lingala, Kiswahili e Árabe. Então, uma valorização desse plurilingüismo e uma possibilidade, um privilégio de brasileiras e brasileiros aprenderem com refugiadas e refugiados. Isso deve ser levado em conta, naturalmente, no ensino de língua portuguesa e cultura brasileira. Uma outra característica é a interculturalidade, né? É uma possibilidade de termos essa prática do diálogo intercultural no dia a dia, né? Temos uma outra característica que são esses saberes e essas narrativas de refugiadas e refugiados que são, de fato, sujeitos da produção do conhecimento. Então, nós precisamos entender essa necessidade de um diálogo sempre horizontal, em que todos compartilham, em que todos aprendem ao mesmo tempo. Uma característica dentro desses saberes é a oralidade. Muitos desses refugiados e refugiadas transmitem o conhecimento pela oralidade, e uma característica importante são os soleamentos, né? Eu acho que é importante a gente destacar também a relevância desses diálogos sul-sul. Nós sabemos que o Sul Global desempenha um papel fundamental na acolhida de refugiados, né? Ao contrário do que difunde o mito segundo o qual a maioria dos refugiados vai para países desenvolvidos, historicamente, a grande maioria dos refugiados se desloca para países em desenvolvimento. O relatório mais recente do Acnur, acerca das tendências globais, né, desse ano, em referência a 2019, revela que 85% dos refugiados vivem em países em desenvolvimento.
ou seja, a absoluta maioria dos refugiados sai de países do sul global e se dirige a outros países do sul global. Então, daí uma das várias motivações para que nós valorizemos os soleamentos, né? 5 minutos. Os materiais... Tá certo, obrigado, já estou encaminhando aqui para o encerramento. Os materiais didáticos que produzimos levam em consideração essas experiências, esses saberes, essas narrativas e essas epistemologias do Sul, né? E nós temos, além dessas características, uma questão importante, eu acho, para o nosso debate hoje, que é o fato de que há vários desafios a serem enfrentados quando nós temos refugiadas e refugiados na sala de aula, né? Como diz Bauman, quando um imigrante ou um refugiado muda de país, ele passa por um processo completo de desnudamento, é como se ele renascesse. E ao adotarem como residência um país majoritariamente negro, como o Brasil, normalmente essas refugiadas e refugiados esperam que a sociedade tenha menos práticas racistas, né, especialmente com essa imagem idealizada que o Brasil projeta no exterior. Mas o que o cotidiano revela rapidamente são esses espaços segregados, essas políticas segregativas e racismos estruturais. E, naturalmente, quando falamos de refugiadas e refugiados, nós nos referimos majoritariamente a populações não brancas, negras e negros, indígenas, asiáticas, árabes, né, associadas a uma série de preconceitos, discriminações, estereótipos e generalizações. Então, é uma situação em que a repulsa ao estrangeiro, a xenofobia, se mostra esse traço comum a discriminações que incluem, de acordo com o grupo, racismo, no caso, por exemplo, de africanos e haitianos, intolerância religiosa, especialmente no caso de adeptos de religiões de matriz africana e muçulmanos, além de discriminações de gênero e opressões de classe. Então, eu caminho para o encerramento com uma pergunta que seria como assegurar essa presença na sala de aula sem reproduzir mecanismos de opressão e exclusão. E eu lanço algumas ideias, algumas possibilidades para que a gente possa aprofundar no debate. Uma possibilidade seria a valorização dessa diversidade, da interculturalidade, do multiculturalismo, do plurilinguismo. Uma outra possibilidade complementar, a valorização dessa relação com a pessoa fora da sala de aula, com atividades de sociabilização, de interação, com ações culturais, literárias, como alguns caminhos possíveis. A necessidade de desconstruir o mito de democracia racial e também de romper com a colonialidade, com o racismo e com o sexismo. Então, eu agradeço essa oportunidade, aqui uma imagem do nosso material didático, e eu gostaria só de mencionar brevemente, para encerrar, que há algumas iniciativas dentro da universidade, acho que nós precisamos aproveitar uma iniciativa como esta para discutir possibilidades de presença e de participação mais efetiva de refugiadas e refugiados e de imigrantes como um todo na universidade e na USP em particular. Então, eu deixo um exemplo do Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, que neste ano passou a incorporar ações afirmativas no seu processo seletivo da pós-graduação para refugiadas e refugiados, para apátridas, né, e com um destino de 80% de vagas, além de refugiadas e refugiados, negras e negros, indígenas, pessoas com deficiência e pessoas trans. Então, eu entendo que esse é um caminho fundamental, mas há uma série de mudanças estruturais que são necessárias, e eu encerro a minha participação com essa última colocação. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Muito obrigado pela sua apresentação. Acho que depois a gente vai tomando essa pergunta, né, e levando para a gente refletir bastante sobre essa recepção, né, que nós temos que ainda melhorar bastante. E agora eu vou pedir para a professora Paula também nos relatar um pouco da experiência dela
trabalhando especificamente aí com um material didático, né, que está sendo usado, inclusive, no ensino de português para imigrantes e refugiados. Bom, boa tarde novamente para todos e todas. Eu agradeço muito o convite, Mila, e de toda a equipe responsável. Tenho muito carinho pela Faculdade de Educação, que foi onde eu fiz minha licenciatura e onde fez muito sentido a experiência docente que estava começando na minha vida, né? Isso no começo do século XXI. Eu vou falar sem o vídeo, porque eu percebi que o vídeo está deixando o meu sinal muito pesado, né? A transmissão pesada, e eu estou caindo, tá? Então, desculpem eu estar sem vídeo. E vou pedir para a Mila, por favor, compartilhar aquele material que eu mandei, porque por conta do sinal eu também não vou conseguir compartilhar a tela. Você consegue, Mila, por favor? Sim, eu já vou pedir para uma das nossas monitoras, aí acho que pode ser a Selma aí que tá, ela já vai A Fernanda está falando, eu posso apresentar. também. E aí, Thelma? Eu já baixei o arquivo no computador. Você já baixou? Então pode projetar. Não, pode projetar então. Tá bom. Bom, enquanto vai aparecendo o arquivo, né? Eu vou me apresentar um pouco. Meu nome é Paola, né? Eu sou professora do Centro de Línguas da área de língua portuguesa para estrangeiros, né? E os nossos cursos são cursos para os intercambistas, né? A comunidade estrangeira interna da USP, e também a partir de 2016. Então, por conta disso, e também por conta do meu mestrado, houve um direcionamento dos cursos do Centro de Línguas e também das nossas ações para fora da universidade. E foi muito importante para o papel que o Centro de Línguas tem na comunidade, né? E claro, e a USP toda. No meu mestrado, eu procurei analisar a comunidade boliviana nas escolas públicas de São Paulo. E dessa análise nasceu a necessidade de uma recepção, um programa de recepção que fosse linguística, né, um programa linguístico e cultural para esses imigrantes. Naquele momento, 2012, quando fiz o mestrado, né, quando eu comecei, né, o fluxo migratório de bolivianos para as escolas públicas de São Paulo era muito grande, né? Era o maior fluxo. Então, por conta disso, eu fui estudar essa população e justamente os estudantes, me envolvendo bastante com uma escola em particular, que era a Escola Infante Dom Henrique, uma escola municipal. E essa ideia de que a cidade precisava de um programa institucional de recepção desses imigrantes acabou me levando também a trabalhar, a ser convidada a elaborar um material didático de um programa da Prefeitura de São Paulo. Tá? E eu acho que muitas pessoas devem conhecer, e talvez se não conheçam, eu posso explicar um pouquinho. Tá bom? Eu vou falar, então, né, nessa nossa mesa, da elaboração do material didático do programa Portas Abertas, uma recepção linguístico-cultural para imigrantes na cidade de São Paulo, alicerçada em acesso a direitos. Tá? Minha fala vai ser breve, né? Eu organizo da seguinte maneira.
Eu vou falar do programa Portas Abertas, uma definição e um breve histórico, só para contextualizar. Eu vou falar um pouco do processo de elaboração do material didático. Vou falar dos pontos positivos e negativos do material, porque ele já está em uso há um certo tempo, então já deu para observar aí, né, o que funcionou, o que funciona e o que não funciona. E, por último, o processo de atualização e expansão desse material didático hoje. Ele está sofrendo um processo, né, de atualização. Então, isso é muito legal, porque aponta também para a continuidade desse programa. Bom, então aqui eu estou mexendo aqui como se fosse meu, né? Não posso mexer, então se alguém puder baixar um pouquinho, é legal. O programa Portas Abertas, né, ele é esse programa que a Prefeitura de São Paulo, junto com a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria também Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, desenvolveu para a recepção não só dos, assim, com público direcionado, né, mas para todos os adultos, e está ligado à educação de jovens e adultos, né, para os adultos imigrantes, muito obrigada, para os adultos imigrantes ou pessoas em situação de refúgio também aqui da cidade de São Paulo, tá? Ele foi, então, organizado, ele começou em 2017, e ele foi organizado administrativamente, ele é organizado, né, por essas duas secretarias, e pedagogicamente por professoras e estudantes da USP e da Unifesp. A participação dessas secretarias foi em acionar a rede, né, de professores não só de língua portuguesa, eram todos os interessados em participar dessa recepção, desse programa, né? E também acionar esses professores que são do ensino de jovens e adultos, né, de EJA, e também a seleção dos alunos, né? Então, nós não fizemos nada disso. Nós ficamos responsáveis pela capacitação desses professores e também a elaboração do material didático. Eu não vou falar da capacitação dos professores, se vocês quiserem fazer perguntas depois sobre isso, fiquem à vontade, mas eu vou falar do material didático, porque eu acho que pode ser interessante para a gente colocar em discussão com os materiais que já existem, ou o contato que vocês já tiveram com esse material, ou com outros também. Então, eu achei que esse momento, né, e essa oportunidade seria interessante para falar exclusivamente do material didático. Bom, o processo de elaboração do material didático. O nível desse material didático, ele é um livro só, né? Ele não está dividido em duas partes, ele é um livro só, e ele vai do básico até um intermediário independente, que, de acordo com o quadro de referência europeu para línguas, né, é do A1 até B2. Tá? Os objetivos gerais do material didático estão muito ligados às necessidades dos alunos imigrantes. Então, essas necessidades estão ligadas à atuação no dia a dia, e também acesso a direitos e deveres desses imigrantes. Então, essas são as bases, né, e objetivos gerais do material. Objetivos específicos, nós podemos... Eu coloquei alguns aqui, não coloquei todos, porque eu queria uma coisa bem enxuta, tá? Mas, por exemplo, possibilitar a aquisição linguística de campos vocabulares do cotidiano, possibilitar a compreensão e uso de estrutura básica da língua portuguesa, possibilitar conhecimento e acesso aos direitos dos imigrantes, explorar conceitos elementares de geografia e história do Brasil como meio de facilitar a compreensão da sociedade e da cultura brasileiras. O que são esses campos vocabulários do cotidiano, né? Isso é bastante presente
em qualquer livro básico até esse intermediário independente, né? Tudo aquilo que é do mundo concreto, doméstico, traçado urbano, corpo humano, vestuário, isso é bastante comum nos livros didáticos de ensino de idiomas, né? Essa compreensão e uso da estrutura básica da língua portuguesa é o domínio da frase curta, a ordem dos termos na frase, a diferenciação, por exemplo, com relação a outras línguas, muito com o inglês, porque nós temos muitos alunos que dominam como segunda língua o inglês, né? Então, eles acabam falando português com estrutura do inglês ou falando português com estrutura do espanhol. Então, a preocupação em elaborar exercícios para praticar bastante estrutura simples, frase curta, com aquela estrutura de sujeito, verbo e complemento, esses três elementos nessa mesma ordem, isso vai dando para o estudante a possibilidade de ir compreendendo e usando aquilo como um modelo bastante simples para poder se comunicar de uma maneira básica. Então, ele sempre vai compreender mais do que ele fala, do que ele produz, né? Mas ele vai produzir com segurança uma comunicação exata. E essa comunicação também passa por um estudo dos sufixos, principalmente, né? São prefixos e sufixos, mas principalmente sufixos, que ajudam a entender essa estrutura da língua, né? Por exemplo, as palavras terminadas em são, o que são geralmente? As palavras terminadas em mento, o que são geralmente? As palavras terminadas em NDO, né? Então, isso vai aparecendo bastante como marca da estrutura linguística e da formação de palavras também, né? Possibilitar o conhecimento e acesso aos direitos dos imigrantes. O material, ele tem bastante a preocupação, assim, todas as unidades, né, elas são temáticas com relação às necessidades desses imigrantes. Mas também cada unidade do material didático tem um apoio em um direito específico, como, por exemplo, direito à bancarização, direito à documentação, direito à saúde, direito a transporte, direito a trabalho decente, direito da mulher e etc. Né? E esse, não preciso comentar, esse último, como objetivo específico, explorar conceitos elementares de geografia e história do Brasil, o material todo tem elementos culturais em uso, né, em discussão, que não são somente aqueles que perpassam os direitos, né, mas são elementos culturais que apontam para os hábitos cultivados nessa sociedade. E, né, então, assim, essa perspectiva de cultura, né, não uma cultura de consumo, né, aquela cultura mais associada a elementos que possam ser consumidos, né. E história e geografia, mas principalmente história, um exercício bastante básico também, ajuda a entender o nível de racismo na sociedade brasileira, a associação da classe social à cor da pele, esses elementos que ajudam muito a entender quando um imigrante de pele negra é maltratado na nossa sociedade, dá para entender de uma forma da estrutura
que foi afetada por um processo histórico. E deu para perceber que isso faz muita diferença, porque tira o caráter pessoal e fica para a sociedade, para o processo histórico que marcou aquela sociedade. Então, o entendimento do nível do racismo na nossa sociedade, ele deixa de ser algo como uma mágoa pessoal e passa a ser um entendimento da estrutura, né? Isso é bastante importante nas aulas de português para imigrantes e pessoas em situação de refúgio. 5 minutos, Bom, eu não quero Paula. falar, eu tenho medo de me estender demais, mas vou continuar, tá bom. E os grupos envolvidos na elaboração desse material didático... Oi, desculpa, pode falar. 5 minutos. Isso, 5 minutos. Entendi. Ela caiu? Paola, está nos ouvindo? Ah, Eu acho que deu algum problema aí com a conexão. Então, vamos ver se a Paola ainda nos responde, mas a gente não está ouvindo, no caso. Tá? Bem, eu acho que a gente, então, pode passar para a professora Areta, eu acho, porque a gente não está ouvindo a Paola mais. Se a Paula depois voltar a nos ouvir, a gente pode retomar um pouco, né? E na parte aí das perguntas a gente talvez comentar, porque a gente não está, né? Talvez ela volte, vamos ver. Esperar um minutinho, resolver problemas técnicos. Senão a gente já continua, depois retoma. Paola está nos ouvindo? Agora Tá, sim, consegui ok. retornar. Posso continuar para Acho que concluir? sim, sim, para concluir, exatamente, por favor. Para concluir, né? Agora eu perdi um pouco a tela, mas eu tenho ela aqui, né? Bom, falando dos grupos envolvidos na elaboração do material, isso é bastante importante, porque foi um material feito a muitas mãos, então teve a participação do grupo de estudos, o português para falantes de outras línguas, né, que essa é da USP, da Faculdade de Letras, com a direção da professora Rosane Amado, e as contribuições desse grupo foram o levantamento das necessidades desse público imigrante por conta da experiência desse grupo com
a Missão Paz, o Oásis Solidário, por exemplo, né? Antes de começarmos a fazer tudo isso, os temas para as unidades e os campos vocabulares. O MemoRef, que era um projeto, que é um projeto da Unifesp, sob a direção da professora Marina Reynolds, as contribuições foram os direitos dos imigrantes, associados aos temas, o acolhimento e também a diagramação do material, que foi bem importante. Do Centro de Línguas, a contribuição maior foram essas atividades para domínio da estrutura da língua e uso em frases curtas, e a incorporação dos direitos dos imigrantes ao corpo, acho que ficou redundante isso, mas tudo bem, ao corpo dos exercícios. Normalmente isso é como um texto à parte, e nós fizemos o exercício linguístico apoiado nesses direitos, tá? Bom, sobre pontos positivos do material, o uso do idioma para as necessidades dos imigrantes, é rico em vocabulário, em estrutura simples, e a incorporação dos direitos dos imigrantes ao corpo dos exercícios. Pontos negativos, né? Ele é um filho do Dr. Frankenstein, porque ele é elaborado a muitas mãos, então ele perdeu a homogeneidade de estilo e linguagem, e alguns exercícios têm enunciados assim pouco claros, aqueles exercícios que a gente sabe fazer com o nosso aluno, mas para outra pessoa fazer, nós deveríamos ter elaborado o enunciado com muito mais clareza, né? E não aconteceu isso naquele momento de necessidade super rápida de entregar esse material, né? E tem alguns exercícios que ficaram um pouco infantis, tá? Isso por conta também da participação de muitas pessoas, muitos estudantes também na elaboração desse material. Então, a experiência, a depuração, o amadurecimento dos exercícios, né, não foi possível, né, pelo pouco tempo, tá? E, atualmente, o material está sofrendo uma revisão, passando, né? Não está sofrendo, né? Está passando por uma revisão e uma atualização. Para eliminar isso tudo que tem de negativo, mas também ele está passando por uma expansão, que é para atender a uma necessidade de alfabetização, uma alfabetização que não é alfabetização como se faz com o nativo, aquele que ainda não tem nenhum letramento, não é isso, é uma alfabetização bem complexa, né, que nós estamos fazendo, posso até falar um pouco disso, e tem a parte nova também, que é o livro avançado, né? Então, é isso que está acontecendo agora, e desculpem pelo meu sinal que caiu, eu deixo aqui o link também para a página da Secretaria, que tem o material didático, caso alguém não conheça, né? Não sei se vocês conhecem, tá bom? Muitíssimo obrigada, gente. Obrigado, Paola. Apesar de pequenos problemas técnicos, continuamos, né? Acho que é o mais importante, debate, isso o resto a gente vai resolvendo, e aí agora peço à professora Areta continuar essa nossa discussão aqui. Boa tarde, me escutam? Sim. Espero também não cair, porque a internet aqui hoje também está bem problemática, mas vai dar tudo certo, vamos tentando, né? Bom, sou Areta, professora da Rede Municipal de Educação aqui de São Paulo. Eu atuo numa escola de educação infantil, MEMEI, que atende crianças de 4 a 6 anos. Sou da MEMEI João Mendonça Falcão. E desde que ingressei na rede municipal aqui de São Paulo, praticamente todas as escolas pelas quais eu passei, eu tive, né, a oportunidade de receber na sala de aula crianças imigrantes. Mas nessa MEI, isso se tornou mais intenso, né, é uma experiência mais viva, porque por estar localizada ali no bairro do Brás, uma região muito central, né, forte comércio popular, a gente tem na região muitas confecções de costura, muitas pequenas produtoras ali de alimentos, né, distribuidoras, então é um bairro muito cosmopolita, né, isso se reflete na escola, a gente recebe crianças de muitas nacionalidades diferentes, né, esse ano nós estamos com 11 nacionalidades representadas,
o ano passado, em que se desenvolveu o projeto que, de fato, eu vou expor aqui hoje, nós tínhamos 12, mas já chegamos a 14, 15 nacionalidades em alguns anos, né? Então, a diversidade dentro da escola é muito grande, e nós não tínhamos mais como não aproveitar disso ou não desenvolver algo em cima dessa questão dessa diversidade, né? Já há muitos anos a escola vinha recebendo imigrantes, cada vez a diversidade aumentando. O docente, nós colocamos para a coordenação pedagógica na avaliação de final de ano, essa questão, a necessidade do currículo da cidade de São Paulo para a educação infantil estava recém-publicada. Então, era uma publicação que nós realmente já teríamos que nos debruçar sobre ela, estudar, né, e começar a pensar na aplicabilidade dela. E então, fizemos isso com esse foco da perspectiva da migração e do refúgio. Foi assim que nasceu o projeto, o currículo da educação infantil em contexto de migração e refúgio. Dentro desse projeto, que era um projeto de formação dos professores, né? Cada professor teve autonomia para trabalhar com seus alunos, com a sua turma. Dentro da minha sala nasceu o projeto Mundo na nossa sala. E eu queria expor aqui para vocês hoje um pouco das minhas aprendizagens enquanto professora dentro desse projeto das crianças, né? Eu tinha na minha sala 5 nacionalidades, contando com a brasileira. Era uma turma de infantil 2, então crianças entre 5 e 6 anos de idade. E eu comecei a propor para eles esse trabalho como um questionário, na verdade, que foi para as famílias, porque a minha intenção, o meu foco, era trazer a cultura das famílias para dentro da sala de aula, né? Aquilo que a criança vivenciava na realidade dela em casa, no contexto familiar, que ela trouxesse para compartilhar com os colegas. E eu acreditava que nesse compartilhamento, toda a turma ia ter uma série de aprendizagens e um enriquecimento cultural muito grande. E aí, quando eu mandei esse questionário para os pais, e eu li as respostas para as crianças, eu descobri que as crianças não tinham noção das suas próprias origens. Muitas crianças, enquanto eu lia, me perguntavam, mas professora, minha mãe escreveu isso? Professora, minha mãe veio de onde? E aí eu fiquei muito espantada com isso, né? Minha mãe veio de onde, né? São crianças pequenas ainda, né? Então, eles não tinham muito essa noção da questão da imigração, da migração, né? E das mudanças, né? Para algumas delas, simplesmente aconteceu, eles não foram informados ou orientados quanto tudo aquilo que estava acontecendo com eles, né? Então, eu percebi que eu tinha que, primeiramente, trabalhar com a questão da identidade deles, né? Trazer para as crianças a sua própria origem, para que, então, pudesse haver os momentos de compartilhamento e de troca. E aí foi um processo muito lindo de vivenciar, né? Ver as crianças percebendo a sua própria história, a história familiar, conhecendo a cultura familiar e compartilhando isso. Eles ficavam realmente muito empolgados, e eles começaram a viver a questão da diferença. Isso foi, para mim, uma das coisas mais lindas ao longo do projeto, porque eles foram percebendo diferença entre eles e os colegas, e aí não tinha aquela conotação de ser e manter uma distância, mas o contrário, né? Era o eu sou diferente, e essa minha diferença é valorizada dentro desse ambiente, dentro desse grupo. Então, eles tinham prazer em compartilhar aquela diversidade, né? O que eles percebiam de diferente em si, em relação aos colegas, eles tinham prazer de compartilhar com os colegas, né? Sempre lembro de algumas situações específicas, como uma menina que falava para mim, professor, eu gosto muito de ser brasileira, mas eu também gosto de ser peruana. E eu decidi que eu quero ser os dois. Né? Eu achava emocionante ouvir isso de uma criança de 5 anos, porque ela estava desenvolvendo uma percepção que, para uma criança de 5 anos, é uma percepção muito grande, muito profunda, né? Ou quando nós estivemos no Museu da Imigração, né, e algumas crianças faziam questão de falar para as monitoras, mal deixavam as monitoras falarem, né? Eu sou do Paraguai, meu pai veio do Peru, eu sou brasileiro, eu sou de Minas, né? Essa alegria em dizer de onde vem, para então poder contar da sua cultura e da sua origem, né? Falar do que come em casa, das maneiras de falar, as variedades linguísticas. Eles foram percebendo essas diferenças e não como algo ruim, mas ao contrário, valorizando e tendo muito prazer em compartilhar isso. E ao longo do projeto, lógico, muitas temáticas foram abordadas. Tudo que eu esperava trabalhar, eu não consegui trabalhar, e as crianças foram que foram determinando os rumos do projeto, né? Nasceram temáticas das quais eu não esperava, como a questão da mobilidade urbana sustentável,
não passava pela minha cabeça trabalhar isso dentro do projeto de imigração, e foi algo muito forte, algo que a gente trabalhou muito profundamente, foi muito bacana, andamos muito por São Paulo aí a pé e de desculpe, de metrô e de trem, né, assustávamos às vezes algumas pessoas, mas também fascinávamos quando se entra 35 crianças dentro do metrô, chama a atenção de todo mundo, né, e para as crianças aquilo era muito rico, porque eles não estavam só andando de metrô, como andam com as famílias, mas eles estavam desenvolvendo autonomia, independência para andar de metrô, e estavam se deslocando para um local de pesquisa. Eles iam para o museu para conhecer mais sobre imigração, ou para conhecer mais sobre a língua portuguesa. Foram experiências muito profundas e muito marcantes, para eles e para mim, né? Então, enquanto todas as temáticas eram trabalhadas, a cultura guarani, que uma criança de família paraguaia trouxe muito a cultura guarani para a sala de aula, o guarani, o francês e tudo mais, mas enquanto tudo isso era trabalhado, as aprendizagens e a afetividade e a transformação na maneira de ver o mundo foi algo muito forte para mim, porque as trocas eram muito intensas, né? A vivência da diversidade cultural foi um negócio muito intenso. E algumas aprendizagens ficaram muito fortes para mim, né, e perceptíveis, e eu queria compartilhar com vocês algumas delas, né. A primeira com relação à questão de quem é essa criança migrante, né, porque, como eu falei, muitos deles não tinham noção do que tinha acontecido com eles. Eles passam pelo processo de uma maneira quase que forçada. Dificilmente uma família que migra envolve a criança no processo decisório dessa migração. Então, mesmo que não seja uma migração forçada, que seja uma migração pensada e planejada, para a criança acaba sendo como se fosse uma migração forçada. Ela cai de paraquedas aqui, né? Porque dificilmente a família inclui a criança nesse processo decisório. Então, eu percebi essa necessidade, aprendi, né, essa necessidade de, ao receber a criança migrante, seja ela migrante externa ou interna, né, alguém que veio de um outro país, ou mesmo alguém que veio de uma outra região do nosso país, ter essa sensibilidade de olhar para a criança e entender como está sendo esse processo para ela, e ajudá-la a compreender esse processo, e passar por ele, né, porque para ela não foi algo pensado, planejado ou desejado. A questão da língua, né, muita gente me pergunta dessa questão, né, você recebe 5 nacionalidades na sua sala, como você lida com essa questão da língua, né, é assustador para muitas pessoas, e para nós é uma coisa muito natural, no sentido de que a questão do trabalho com a oralidade, com o repertório vocabular, faz parte do currículo da educação infantil. Então, eu não preciso trabalhar especificamente isso com a criança imigrante, eu não preciso ensinar o português para a criança imigrante, porque eu estou trabalhando o ensino da língua portuguesa com todas as crianças da turma. Mesmo os brasileiros estão passando por esse processo também de enriquecimento do vocabulário, né, e a gente trabalha muito isso no dia a dia, né, nas nossas rodas de conversa, nas nossas rodas de leitura, nas nossas rodas de música. Então, para a criança imigrante, acontece uma maneira natural, porque ela vê que o colega ao lado está vivenciando o mesmo processo que ela, né, e eles vão aprendendo juntos e trocando, né. O que eu comecei a sentir a necessidade é que nesse processo de integração das crianças, trazer a variação linguística para a sala de aula, trazer os idiomas daqueles que vêm de fora, né, para fazer parte também da convivência da sala de aula. E as crianças se divertiam muito com isso, né, ensinar para os colegas a falar o guarani, a falar o espanhol, ou escutar a professora falando o portunhol e poder corrigir a professora, poder corrigir o francês da professora, né. Foi muito legal esse processo também. E outra coisa na questão da língua que me marcou foi a necessidade de trabalhar com os pais esse assunto. Porque o pai migra e ele chega aqui com uma ideia de que a criança precisa aprender logo português para ela ser integrada, para ela poder fazer parte. E muitas vezes eles deixam de falar o idioma de origem em casa para falar o português com a criança para que ela aprenda logo. Ou até usam a criança que está aprendendo na escola para eles também aprenderem o português em casa. E nesse processo todo, muitas vezes a criança vai perdendo o idioma de origem. E eu vi isso acontecer no ano retrasado muito fortemente com os meus alunos,
E aí, no final do ano, conversei com alguns pais a respeito disso, e quando eu recebi essas crianças novamente, algumas delas, né, que estiveram novamente na minha turma o ano passado, com o projeto, elas foram se interessando novamente pelo idioma de origem. Então, foi algo legal poder trabalhar com os pais, mostrando para eles que a criança estava trazendo para a sala de aula aquele idioma, né? E como isso estava sendo rico para a aprendizagem dos colegas, como eles estavam sendo enriquecidos aprendendo o idioma dos outros também. Então, essa questão para a gente é muito forte dentro da educação infantil, né? Trazer para os pais que é importante continuar trabalhando com o idioma de origem em casa, continuar falando com a criança no idioma de origem, para que esse idioma não se perca, né? Para que ela seja realmente uma criança bilíngue, isso é a vida profissional dela, né? Uma outra aprendizagem bastante forte para mim foi com relação a essa questão mesmo da globalização, né? Como eu disse, até então eu tinha tido muitos alunos imigrantes em outras escolas, mas nunca numa diversidade tão grande, né? Mas eu acho que não só por conta de estarmos ali no Brás, mas porque isso tem se intensificado nos últimos anos, né? Então, eu vejo que eu, independente de eu estar no Brás ou de eu mudar de escola, eu tenho que estar preparada, eu tenho que estar estudando, pesquisando e me dedicando a essa questão, porque não dá mais para a gente fingir que não existe isso na sala de aula, né? Eu lembro um pouco da minha situação, né, como migrante também, porque não sou de São Paulo, e de situações no meu período escolar, em que eu só era percebida enquanto migrante no sentido de ser motivo de riso para os meus colegas, porque eu comia biscoito e eles comiam bolacha, né? Então, da parte pedagógica mesmo, né, do aproveitamento disso, dessa variedade, dessa diversidade dentro da sala de aula, eu nunca vi nenhum professor utilizar. Mas eu entendo também que era uma questão muito de momento, né, de contexto histórico. Alguns anos atrás, existiam demandas mais urgentes dos professores atenderem, né? E hoje eu vejo essa questão da globalização e dos fluxos migratórios aumentando como uma demanda urgente para nós atendermos na escola. Algo que a gente não tem como desprezar mais, nós precisamos nos debruçar sobre a temática, né? E dentro disso, né, a gente se entender enquanto escola como parte de uma rede de apoio. A gente não vai conseguir dar conta de tudo, de atender todas as necessidades dessas crianças e dessas famílias, mas, e sozinhos também, né, vamos ficar aquém também até nas nossas obrigações, nas nossas tarefas enquanto escola, né. Então, se inserir enquanto escola dentro de uma rede de apoio, né, que conta com as ONGs, com a universidade, com a UBS local, né, nos permite desenvolver melhor o nosso trabalho também, né. Uma outra aprendizagem muito importante para mim foi essa questão da escuta, e não só a escuta que a gente tinha muita prática, né, na escola, da escuta enquanto avaliação, né, mas da escuta da criança no sentido de me colocar como um sujeito que estaria aprendendo também, né, eu não estou mais ali só para ensinar, né, e nesse sentido o trabalho com projetos, eu acho Areta está que é fundamental, cortando um pouco. assim, a metodologia que consegue horizontalizar o processo e me permite ser uma aprendiz junto com as crianças, e mais do que isso, uma construtora do conhecimento junto com eles. Então, eu via muito isso nos meus alunos, né, eles se sentiam muito à vontade para dizer, professora, por que nós não vamos estudar isso agora? Ou já estão me ouvindo? Vocês também Agora travaram um sim. pouco aqui para mim. Conseguem me ouvir agora? Conseguem me ouvir? E já para O recurso da... o tempo tá se encerrando vou também. finalizar. Tá bom. Sim, vou finalizar só então com a última grande aprendizagem para mim, que também foi a mais importante, que foi a questão eu falo que é a palavrinha integração, né, a palavrinha mágica nova. Porque a gente iniciou o projeto enquanto escola pensando no acolhimento das crianças imigrantes. E aí eu fui vendo ao longo do processo que o acolher era muito pouco, porque o acolher dá uma ideia um pouco do hospedar,
do abrigar, e esse deixou de ser um objetivo ao longo do processo, né? E passou a ser o integrar, trazer a criança, todas elas, imigrantes ou não, para fazer parte de um todo, e um todo que se compõe nessa diversidade e nessa junção, né? É juntos que nós compomos esse todo, é nessa integração que nós existimos enquanto grupo. Então, não é mais o eu e o você, mas somos nós. Então, para mim, é um processo de integração, e não só de acolhimento. É isso, eu agradeço muito a oportunidade, e peço desculpas aí pelas falhas técnicas, as situações todas de internet, né? Sem problemas. E às vezes é isso, né? A gente vai resolvendo as pendências e conversando. Eu agradeço, então, aos nossos três convidados. E aqui nós já recebemos algumas perguntas, mas também, e se vocês tiverem perguntas ou comentários a respeito do que foi falado aqui, eu já vou avisar a professora Areta que foi solicitado para a professora colocar o seu e-mail. Acho que tem gente que vai querer entrar em contato, então acho que isso seria importante, né, a gente colocar algum, né, e-mail. Posso colocar aqui no nosso chat? No chat, acho que sim, acho que pode ser no chat. E eu vou aproveitar, então, enquanto vocês estão pegando algumas outras perguntas aqui, fazer um apanhado aqui e fazer uma pergunta mais direcionada. Então, aqui, em se tratar de um evento que está discutindo bastante a formação, né, de professores de língua portuguesa, e nós estamos também pensando essa universidade aí que está em transformação, que nós estamos no século XXI, e eu aí gostaria de fazer, então, uma pergunta, assim, geral para os três, seria na direção de vocês comentarem como que a gente pode, então, incorporar os direitos humanos, né, enquanto um aspecto formativo aí dos professores, né, das pessoas que estão se formando para serem professores da língua portuguesa, mas também, como a gente viu no caso da Areta, de outras áreas. Então, acho que uma pergunta seria, vendo essas experiências e práticas, acho que seria importante também a gente conseguir pensar no aspecto formativo, né, que é um dos nossos objetivos aqui. Então, aí, acho que o Paulo, depois Paola, Areta, né, com algumas ponderações. Acho que a gente poderia inverter, né? Talvez começar com elas, como fizemos nessa ordem, e aí já faço as minhas considerações. Pode ser mais interessante. Tá certo, então, voltando para a Areta. Tá bom, eu vou manter o vídeo fechado, peço desculpas, mas para não correr o risco de termos aí o áudio travado novamente. Eu penso que como eu disse, né, eu estive em várias escolas, já tinha tido essa experiência, mas a coisa não funciona só no sentido de uma obrigação, né? Eu acho que mais de conscientização. E essa conscientização vem um pouco também a nível, conforme a demanda aumenta, né? Então, eu lembro um período que todas as escolas estudavam a questão da inclusão da criança com necessidades especiais, porque era uma novidade, né? Dentro da nossa legislação, a matrícula da criança na escola regular. Então, os professores, de repente, se viram na necessidade de, agora eu preciso de formação, né? E, como eu disse, nesse momento histórico, a gente percebe uma necessidade de formação nessa questão da migração, do refúgio, né? E da patridia. Então, eu acho que é um pouco também de começar a perceber o seu contexto, e aí eu tenho sempre tentado falar com as pessoas que vêm conversar comigo, entender que não é um contexto só de imigração, mas a gente entender os fluxos migratórios, inclusive internos, porque crianças e, enfim, estudantes, né, de outras regiões do país, nós sempre tivemos na nossa escola, e nós nunca nos atentamos para a importância de valorizar essa diversidade, né? Então, já que o tema está tão em voga, aproveitar e ter um olhar sensível para quem é o seu grupo, né? Quem está compondo esse meu grupo da minha sala de aula? Poxa, eu tenho 3 alunos que vieram da Bahia, eu tenho um que veio do Amazonas, eu tenho um que veio do Paraná. Isso já é uma riqueza de diversidade muito grande. E como é que eu vou integrar essas culturas aqui dentro desse ambiente paulistano?
né, só como um exemplo. E aí, quando eu percebo essa necessidade, a partir daí eu vou correr atrás da formação, né? Eu acho que é um pouco nessa linha, a gente primeiro perceber qual é a demanda, e aí, então, a gente tem como pensar na questão da formação, de qual é a necessidade formativa para aquele momento. Não sei se respondo a sua pergunta, mas acho que é isso. Acho que sim, acho que sim. Legal. Paola? Oi, estou aqui. Bom, enquanto a Areta foi falando, né, eu fui pensando aqui em todas as vezes que já tive que pensar sobre o assunto, né? Todas as vezes que trabalhamos com os imigrantes e refugiados, tivemos que fazer capacitação de professores. Às vezes, professores já formados e, às vezes, os estudantes, né? Então, tem essa diferença também da formação, da experiência, né, que o público pode ou não ter. Pensando em como fazer uma formação, como incluir os direitos, né, na formação, eu penso em três momentos. O primeiro momento é de conhecer, de fato, as leis e os direitos. Fazer formações em que você manipula e lê os documentos oficiais, né, dos direitos. E os manuais que chegam até os imigrantes. Por exemplo, o CRAI, que é o Centro de Referência Acolhida ao Imigrante, acho que é isso, não me lembro exatamente a sigla por extenso, mas o CRAI, que é daqui, né, da cidade de São Paulo, ele fornece uma cartilha, um manual dos direitos. E foi em cima dessa cartilha, com a linguagem dessa cartilha, que nós fizemos a parte de direitos do Portas Abertas, né? Então, em cima daquilo que chega ao imigrante, né? Então, depois fizemos um sarau só sobre a nova lei do imigrante. Depois fizemos também uma complementação com aquela portaria que a Polícia Federal soltou em 2018 sobre a flexibilização para a obtenção da naturalização do estrangeiro, que ele não precisava mais comprovar proficiência linguística com o CELPE-BRAS. O CELPE-BRAS, o exame de proficiência em língua portuguesa, ele é dificílimo, muitas vezes nem os brasileiros passariam, né? Porque ele exige que um estrangeiro escreva 4 textos em 3 horas. É muita coisa, né? Então, foi muito legal quando a Polícia Federal fez essa flexibilização. E só fez essa flexibilização, qual foi, né? Foi a flexibilização de aceitar o certificado, né, como comprovação de proficiência, aceitar o certificado de curso de língua portuguesa. E aí esse curso não podia ser em qualquer lugar, tinha que ser curso em instituição de nível superior e instituição reconhecida pelo MEC, né? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, quem oferecia esse curso era a USP, né, que a gente se enquadrou, a gente se encaixou nessa portaria da Polícia Federal. Então, quando a gente começou a fazer essas capacitações que envolviam os documentos oficiais, as leis, aí nós realmente nos encaixamos nas necessidades dos imigrantes, né? Então, o primeiro momento é conhecer as leis e os documentos, colocar esses documentos nas formações, né? Segundo, fazer com que os professores percorram o mesmo caminho que os imigrantes, os alunos deles, vão ter que percorrer para tirar um documento, mesmo que na imaginação, sabe? Não necessariamente indo até o pouco a tempo, mas, né, pensando em todo o caminho que o imigrante tem que percorrer. E aí vão aparecer as estruturas linguísticas necessárias para cumprir
essas funções sociais, né, que o imigrante tem que cumprir. E, por último, que seria assim o ideal, o mais bonito e colorido, né, seria que pudéssemos elaborar atividades que colocassem os professores junto desses estudantes para realizar algumas dessas atividades, como, por exemplo, tirar o bilhete único, conseguir ajuda, auxílio, orientação judicial no CRAI, né, que ele fornece, esse tipo de coisa. Então, seriam essas três, né, assim, pensando numa estruturação de uma capacitação, pensando na inclusão dos direitos, eu penso agora nisso, né, que é mais ou menos o que nós fazemos, né, com algum direcionamento exclusivo para essa sua pergunta. Então, perfeito, Paulo. Acho que deu para entender bem as propostas e agora ainda o Paulo. Então, eu entendo que essa formação ela precisa considerar e incluir questões como decolonização do pensamento, uma abordagem inter e transdisciplinar, o combate à necropolítica, a valorização das epistemologias do Sul e da oralidade, resgate de narrativas de sujeitos subalternizados e, naturalmente, o reconhecimento do humano em situações de refúgio. Eu acho que nessas formações, muitas vezes há um descolamento e não se entende que cursos de língua portuguesa e cultura brasileira para refugiadas e refugiados precisam ajudar a promover conscientização de direitos, desconstruir mitos que ainda vigoram no Brasil fortemente, né, como esse mito de que imigrantes e refugiados vão tirar o lugar de brasileiros no trabalho e no estudo. Então, as pessoas que vêm para a sala de aula, elas estão o dia inteiro expostas a situações de racismo estrutural, de xenofobia, de intolerância. Então, acho que é importante também, dentro da sala de aula, desconstruir mitos para que elas também possam reproduzir como sujeitos que são, por exemplo, esse mito, né, de que o Brasil é um país de imigrantes. Já há muito tempo, né, o Brasil não é um país de imigrantes. Menos de 1% da população que vive no território brasileiro é estrangeira, ou seja, a partir da década de 90, esse fluxo é invertido, né? O Brasil passou a ser um país de emigrantes. Então, ou seja, há muito mais brasileiros no exterior do que estrangeiros no Brasil. Então, esses discursos xenófobos que persistem precisam ser combatidos na sala de aula e também nessa formação. E acho que há outras ideias também que podem ser pensadas, e são muitas as autoras e os autores que falam sobre isso, para citar alguns, Edward Said, Fanon, Bell Hooks, Nawal Saadawi, Hill Collins, a Sueli Carneiro, a Shilin Bembe, a Madhu Rampateba, Gayatri Spivak, todos esses autores falam da relevância dessa resistência cultural e intelectual e dessa valorização desses saberes, dessas narrativas, dessas experiências e práticas nessa contraposição a essas tentativas de invisibilização, de apagamento, de subalternização, de estereotipação, de rebaixamento e de discriminação. Então, eu acho que a formação precisa levar em conta o aspecto específico da educação de imigrantes, que é bastante destacado pela ONU, pela Unesco. Se a gente pega relatório de monitoramento global da educação de 2019 da Unesco, por exemplo, cujo tema central é migração, deslocamentos e educação, construir pontes e não muros, ele conclui que investir na educação de imigrantes é abrir caminho para a coesão e a paz, em vez de frustração e instabilidade. Então, esse trabalho de direitos humanos, ele tem que acontecer concomitantemente com essa formação que nós temos na Faculdade de Educação, na Faculdade de Letras, essa formação que fale sobre educação de qualidade, mas também sobre desenvolvimento sustentável, concretização de direitos humanos, cultura de paz e não violência, cidadania global, valorização da diversidade cultural, né? Acho que esses temas todos precisam estar nessa formação.
Eu queria fazer só um comentário em relação à questão da proficiência, porque eu acho que é importante, né, nessa discussão de como a gente traz refugiadas e refugiados, imigrantes em geral, para esse papel de protagonismo, porque sem esse papel de protagonismo, não é possível que essa relação aconteça de forma satisfatória. Então, algumas questões que eu entendo que a universidade precisa fazer é claro, essa questão da proficiência da língua portuguesa é fundamental, porque, de fato, o CELPE-BRAS torna impossível essa presença, né, na universidade, e a presença ainda é muito baixa, por mais que haja algumas iniciativas de políticas de ações afirmativas, mas precisa muito mais. Nesse processo de proficiência, também é fundamental reconhecer a situação dos indígenas, por exemplo, que são pelo menos bilíngues, né? Enquanto o Brasil não reconhecer esse fato, os indígenas que querem vir para a universidade, não apenas indígenas brasileiros, mas também indígenas de outros países, eles são tratados como pessoas que precisam fazer uma língua estrangeira, né? Quer dizer, não é considerada essa capacidade e essa característica plurilinguística de já falar o seu idioma, mais uma língua indo-europeia, no caso do português. Então, acho que a universidade precisa ampliar muito as suas políticas linguísticas, né? E valorizar línguas não indo-europeias, línguas indígenas, africanas, asiáticas, para permitir essa integração na universidade e esse contato entre refugiados e imigrantes de um lado, e estudantes, professores, pesquisadores brasileiros, é ele que vai dar o tom dessa relação real e é ele que vai promover mudanças reais, porque toda vez que a gente leva estudantes da USP, professores da USP, para essas iniciativas, para esses programas com refugiados, em pouquíssimo tempo toda essa mentalidade muda, porque na prática se ganha muito com esse compartilhamento de saberes, né? Acho que seria um pouco isso. Certo, obrigado. E acho que para ir, então, encerrando um pouco essa nossa sessão aqui, acho que teria mais uma pergunta aí para cada que foram vindo aqui nos comentários e tanto no YouTube, né? Enfim, eu acho que uma primeira pergunta seria para a professora Areta, né? Que seria um pouco discutindo justamente essa questão da língua e da cultura, né? A pergunta que chegou aqui o que as crianças dinamizavam em termos de culturas e produções infantis, que não são somente a ampliação do vocabulário, ou seja, o que eles produziram de desenhos, músicas, brincadeiras. Acho que a gente também tem que discutir essa recepção, esse trabalho nesse sentido. Acho que essa seria uma pergunta interessante da gente comentar. Bom, como eu disse, as temáticas foram variadas, né? Então, as vivências também foram de todo tipo, né? Desde construir meios de transporte com caixa de papelão para brincar no parque, até a questão do idioma, né? A gente teve uma variedade muito grande. E os meus alunos se tornaram, acho que, exploradores compulsivos. Então, tudo que eu trazia para a sala de aula, eles queriam vivenciar, né? De fato, assim, sentir, experimentar aquilo, né? Então, quando eu comecei a ler, por exemplo, livros sobre a cultura guarani, professora, por que nós não pintamos o nosso corpo? Por que não produzimos tinta natural e pintamos o corpo, então? E eu lembro que essa foi uma experiência engraçada, porque eu falei para a criança, mas a professora não sabe produzir tinta natural. E ela me disse, pesquisa. Então, tudo na sala era, não sabemos, vamos pesquisar. E então, as vivências foram muitas, assim, né? Desde, de tudo aquilo que está muito presente na educação infantil, né? Então, o desenho, as histórias, as cantigas, eles queriam trazer de tudo para a sala de aula, né? Mas sempre pensando nessa questão da diversidade. A questão da culinária, infelizmente, não foi tão forte, mas não foi tão forte no sentido da produção, mas eles comentavam muito a questão da culinária regional, né? Trouxeram muito isso para dentro da sala. As expressões artísticas foram as mais variadas possíveis. Deixa eu ver o que eu consigo me recordar, né? A questão da escrita, né? Todo o currículo da educação infantil, né? Então, a linguagem oral, a linguagem escrita, os conceitos matemáticos,
a gente teve muito forte também a questão dos conceitos, né? Então, discutir o que é imigração, discutir o que é transporte, discutir o que é mobilidade. Então, e não foram discussões propostas por mim, mas eles levantavam as dúvidas e eu ia dando espaço para que eles também levantassem hipóteses, então nós fôssemos pesquisar o que de fato era aquilo, e aí eles confirmavam ou não as hipóteses deles. Foi um processo de construção, assim, bem rico e variado. Ótimo, então acho que a gente está percebendo aqui a relação que nós temos entre o ensino da língua ou de aspectos linguísticos e como a gente também sempre vai, né, ampliando, né, explorando, levando ou trazendo, né, assuntos culturais e outros necessários para a gente conseguir fazer esse acolhimento e, na verdade, a gente se também acolher nas culturas desses refugiados e imigrantes. Acho que essa troca é muito importante. E aqui uma pergunta que eu acho que iria tanto para Paula como para o Paulo, que eu estou recuperando, que para mim também é bastante significativa, é como que a gente integra essas diferentes perspectivas de mundo, que a gente vai recebendo em contato com os refugiados, e a gente traz elas para a produção de conhecimento nas universidades. Acho que, novamente, a gente tem que pensar o que essa universidade precisa, como que ela pode aproveitar melhor esse contato. Eu acho que o Paulo pode falar primeiro que eu vou elaborar essa resposta aqui na minha cabeça primeiro, tá bom? Então, Paulo, fique à vontade. Pois não. Bom, então, eu acho que uma primeira questão, e esse é o grande tema do nosso grupo Diálogos Interculturais, do Instituto de Estudos Avançados da USP, é justamente essa questão da interculturalidade, da possibilidade que a gente tem no contato com essas outras formas de produzir saberes, narrativas, experiências, práticas outras, que são cada vez mais valorizadas na atualidade, mas precisam ser muito mais valorizadas e que estão no cerne das preocupações dos estudos decoloniais. Então, justamente essa possibilidade de que esses saberes, essas narrativas, mas também essas experiências, de um lado de violências físicas, epistêmicas, psicológicas, e de outro lado de resistência, né, o tempo todo que essas populações estão em resistência cultural. Então, a universidade precisa valorizar essas produções de conhecimento, não só a universidade, mas a sociedade como um todo, naturalmente, pois a universidade obrigatoriamente precisa estar integrada à sociedade para que haja uma transformação real. Mas eu acho que o Brasil tem um grande privilégio e deveria permitir que viessem muito mais refugiadas e refugiados e muito mais imigrantes para que houvesse uma diversidade cultural maior no país e para que o país pudesse ser mais plurilingüe, para que o país pudesse ter uma abertura maior para essas outras formas de produzir conhecimento, para a oralidade, para tantas formas de valorização, não só do humano, mas das outras formas de existência neste planeta, como os indígenas nos ensinam tão fortemente. Essa possibilidade de enxergar na natureza e de entender que o ser humano não precisa ser esse centro do universo e se achar, de fato, o elemento mais importante do universo. Então, no momento em que a gente tiver essa compreensão maior, que outras línguas são possíveis e devem ser valorizadas, que outras narrativas, outras formas de contar histórias, que a gente precisa combater o tempo todo essa questão, né, do racismo, de uma valorização de uma única forma hegemônica de produzir conhecimento, ou de enxergar a humanidade, ou seja, essa forma de uma civilização hegemônica que é a ocidental, isso não vai haver saída para a universidade, e a universidade não teria mais um papel digno, eu entendo. No momento em que ela, sim, passar a valorizar de fato a diversidade cultural e evitar esse rebaixamento de outras expressões, de outras manifestações sociais, culturais e linguísticas,
né, aí sim o papel da universidade vai se firmar cada vez mais. Esse papel também da intelectualidade como resistência, como oposição a essas formas que, infelizmente, no Brasil e no mundo estão ganhando cada vez mais espaço. Essas formas que apregoam mecanismos de xenofobia, de intolerâncias múltiplas, de racismo. Então, eu entendo que de fato, se atentar para toda essa produção importante que tem acontecido e entender que essa produção ela não precisa acontecer de uma única forma, na forma escrita, ela pode acontecer em pé de igualdade, na oralidade, em manifestações corporais, em manifestações artísticas. Então, eu entendo que essa abertura e essa valorização para uma outra ecologia de saberes, para uma valorização distinta de conhecimentos, que é um caminho interessante, e a gente tem muito e sempre a aprender com essas populações, com refugiados e com imigrantes em geral, para a gente se ater ao tema aqui. Acho que é isso. A fala do Paulo é muito interessante porque me ajuda também a elaborar a minha, né? Eu, pensando na grande revolução que foi quando o Centro de Línguas começou a trabalhar assim, a atuar fora da universidade, né? Então, isso foi revolucionário mesmo para o Centro de Línguas, para a área de português, porque nós estávamos dentro ali da Casa de Cultura Japonesa, sempre recebendo estudantes de outros países, mas nunca de fora da USP, assim, de dentro da cidade, sabe? Ou de outros estados brasileiros, sabe? Então, o salto era para outra nação, né? Mas nunca um salto assim tão pequeno, né? Então, foi uma aproximação muito proveitosa, foi realmente uma troca. Então, essa troca, por que eu falo que a fala do Paulo foi interessante para mim? Porque essa troca, ela deveria ser a de levar o corpo acadêmico para fora da universidade e trazer o imigrante para dentro da universidade, mas não somente no sentido de acolhimento, ou no sentido superficial de acolhimento, mais ligado à caridade e quase que gerando uma possibilidade de atrofia, o coitadismo, que não é bom no PLAC, não é nada bom isso no PLAC. Então, diminuir a burocracia da universidade para que esses estrangeiros possam, sem necessidade, por exemplo, de comprovar a proficiência linguística, que eles possam fazer cursos na parte de extensão, por exemplo, né? Seria, assim, algo muito interessante. Eu acho que até é possível começar a pensar nisso e propor algo, né? Porque não é necessário que você comprove proficiência para dar curso, para falar sobre elementos da sua língua, e mesmo utilizando tradução, ajuda de outras pessoas. Isso é fabuloso, é fantástico, né? Então, eu penso muito nessa troca, né? A universidade sai do seu campus, né? E o imigrante entra, mas de uma maneira digna, não de uma maneira sendo tolerado, né? Ou acolhido para o status daquele que acolhe, né? Então, é isso que eu tenho a dizer. Ótimo, acho que conseguimos dar uma, né, minimamente aí atender às nossas perguntas e acho, aprofundar bastante essa reflexão. Porém, nós vamos continuar, inclusive, essas discussões em outros momentos aí do SMELP, então gostaria de aproveitar aqui a oportunidade de falar que nós vamos ter mais 3 sessões que vamos discutir isso, algo que a gente chama de Frente de Refugiados e Imigrantes, aqui do Seminário de Metodologia de Língua Portuguesa, né, de ensino de língua portuguesa. A sessão 49, que chama-se Reaprendendo o Português com a Comunidade. Então, justamente essa saída para a comunidade que é importante, que pode nos trazer
muitos frutos, trabalhando em conjunto, né, com as comunidades e os coletivos. E amanhã, sexta-feira, nós temos mais duas, a sessão 63, que fala da educação infantil em contexto da imigração e refúgio. Aí vocês vão poder ouvir novamente mais um pouco do que a professora Areta tem a falar, né? Então, alguns elementos. E a última sessão, 69, vai ser uma comunicação especial em formato de oficina, onde nós vamos reunir tudo que já foi discutido nessa frente e no próprio evento, para pensarmos em algumas possibilidades formativas que a gente possa depois levar para a formação inicial ou continuada de professores. Então, estão todas e todos convidados para continuarem aí discutindo conosco, e eu agradeço muito a presença de todas as pessoas aqui na nossa sessão, tanto aqui no nosso encontro do Meet, mas também do YouTube. Agradeço a Areta, a Paola e o Paulo pelas riquíssimas contribuições que deram aqui para nós e todos que já comentaram, né, vários assuntos. Vou me despedir de todo mundo e a gente continua se falando. Agradeço muitíssimo. Boa tarde. Boa tarde para Gratidão. vocês. Também quero expressar minha gratidão. Uma ótima tarde a todas e todos.